Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvio Sampaio, professor de matemática, e essa aula é para alunos do terceiro ano do ensino médio, uma aula sobre medidas de dispersão. No último material que eu disponibilizei para os meus alunos, falava um pouco sobre medidas de tendência central, que, resumindo, de maneira bem simplista, é uma maneira de a gente tentar resumir um conjunto de dados, um conjunto de informações numéricas para um único valor, tá certo? Então, quando a gente fala em medida de tendência central, é uma forma de a gente tentar resumir aquela informação e de modo que um único valor ele representaria aquele conjunto ali, tá certo? E aí nessa parte de medidas de tendência central, a gente viu média ponderada, viu média aritmética, média ponderada, viu moda, mediana, né? E a gente vai agora ver medida de tendência, medida de dispersão, que é o quê? Seria uma espécie de complemento, à informação que a gente tem quando a gente calcula uma média. A gente vai ver com um exemplo que a gente vai ter conjuntos de informações diferentes, mas que esses conjuntos aqui eles vão ter valores iguais aí para as médias, tá certo? Então a medida de dispersão é uma outra forma de você resumir uma informação ali, só que ela vai complementar a informação que a gente tem da média, tá certo? Ela vai analisar o comportamento do conjunto de dados ao redor da média, tá certo? É a dispersão, como os dados variam ao redor da média, tá certo? Mas vamos lá para a gente entender melhor. O que eu coloquei aqui? Aqui eu coloquei um conjunto de notas, tá certo? Notas de 4 notas aí, certo? Da turma A, da turma B e da turma C. Tá certo? E eu vou calcular a média da nota aqui aqui no caso são 4 alunos, A gente pode entender aí como uma turminha pequenininha de reforço, certo? Formada por 4 alunos da turma A, 4 alunos da turma B e 4 alunos da turma C. Tá certo? E aí o que vai acontecer? A gente vai calcular a média. Se a gente calcular a média aqui dessa turma A, o que vai acontecer? Você vai ter 6 mais 6 mais 6 mais 6, certo? Calculando a média da nota, Você vai ter o quê? Você vai ter que a média aqui vai ser o próprio 6, Vai ser 4 vezes 6, 24, dividido para 4, 6. Quando você calcular a média aritmética da turma B, o que vai acontecer? Você vai somar os valores, 1 mais 6 mais 8 mais 9, e esse valor aqui também vai ser igual a 24 dividido para 4, que vai dar 6. Aqui vai ser 24 por 4, que vai dar 6, Eu já coloquei direto, porque quando você tem uma média de um mesmo valor, sempre vai ser aquele valor ali. Tá certo? E se a gente calcular a média da turma C, a média aritmética da turma C, o que vai acontecer? Você vai ter 10 mais 10 mais 2 dividido para 4, que você vai ter também 24 para 4, que vai dar igual a 6. Então o que está acontecendo aí? Você tem 3 conjuntos de valores, tá certo? Conjunto de notas da turma A, da turma B e da turma C, que mesmo eles tendo características diferentes, certo? As médias aritméticas deles são iguais, Então, por exemplo, a turma A foi a turma mais homogênea. Todo mundo tirou 6, certo? Então a média foi 6. Todo mundo teve uma nota igual, 6, digamos, numa avaliação, e essa nota foi 6. Nessa turma B, digamos que fosse uma turma de reforço, E aí depois foi analisar as notas que eles tiraram na prova, na atividade, você tem uma variabilidade muito maior, tá certo? Você nota uma diferença maior nas notas. Você tem 1 foi muito baixa, você tem um 6 e a medida, e você vê um crescimento, 6, 8, 9, certo? Já na turma C, você tem 2 notas muito boas, 10 e 10, e você tem 2 notas ruins, Você tem 2. Então você nota que a variabilidade aí, das notas, da pontuação que os alunos tiraram,
ela é bem diferente dos conjuntos, né? A que mais os alunos tiveram notas mais próximas foi a C, todo mundo tirou igual, tá certo? A C, você teve notas muito boas, né? Metade da turma com notas muito boas dessa turma C e metade com uma nota muito ruim. Essa daqui você já teve o quê? Você já teve notas um pouco melhores, 3 alunos com as notas um pouco melhores, né? E também teve um aluno, um com a nota mediana e outro com a nota baixa, tá certo? Então você vê que tem uma diferença muito grande aí do rendimento do aluno, tá certo? E se você analisar se você pegar para analisar só a informação da média, você pode ter uma conclusão errada, ou você pode não ter assim uma forma de você avaliar a turma, tá certo? Só olhando para a média, você vai dizer, beleza, pode ser que todo mundo tirou a nota 6, como essa daqui, certo? Quando na verdade, se você estiver olhando 6 dessa turma, você tem aí uma variabilidade maior, você vê que tem uma nota baixa aqui. Se você olhasse para o 6, mas a realidade fosse dessa turma aqui, você teria o quê? Você teria notas muito boas e notas muito ruins, tá certo? Então a média, por si só, ela ainda precisa, né, digamos que ela precisa de informação adicional. A gente olhar para a média aritmética, ela precisa de uma informação adicional para a gente entender melhor como os dados estão distribuídos. A informação, novamente, né? A média você resume toda a informação em um único valor. Então aí você perde informações, tá certo? À medida que você resume muita coisa em um único valor, você perde muita informação. Então, medida de dispersão ela vai ajudar a compreender como está variando essa informação em torno dessa média. E a gente vai ver alguns tipos de medidas de dispersão, ok? Isso acontece muito, por exemplo, se você fosse comparar salário médio. Você pegasse uma empresa, por exemplo, que você pegasse ali pessoas que têm um salário baixo, muitas pessoas com um salário baixo, né? Algumas pessoas com salário baixo, e nesse grupo você incluísse, sei lá, um vice-presidente, um chefe com um salário muito mais alto, se comparado a esses outros com salário mais baixo. Calculando a média ia lá para cima, sendo que na verdade seria uma informação, né, que não ia estar muito fidedigna à realidade, tá certo? Se você pegasse todo mundo, muitas pessoas ali, praticamente com aquela mesma faixa salarial e calculasse a média seria um valor que estaria mais próximo da realidade do grupo, tá certo? Aqui o 6 está próximo da realidade desse grupo. Está um pouco mais próximo da realidade desse grupo. Aqui ela já está um pouco distante, tá certo? Aqui não tão próximo, mas ainda você tem ali um valor próximo da realidade, e aqui você tem valores bem discrepantes em relação à média, tá certo? Então as medidas de dispersão servem para isso, para a gente poder analisar e ter uma informação, uma conclusão melhor quando a gente analisa informações da média complementadas com as medidas de dispersão, tá certo? Então vamos agora para a primeira medida de dispersão que a gente vai ver. Bom, pessoal, o primeiro desvio que a gente vai ver, né, é o desvio médio, certo? Definição de desvio médio. Desvio médio de um conjunto, a gente usa as letras dn para representar o desvio médio. Então, desvio médio de um conjunto de n valores, n é a quantidade de valores que a gente tem, né? De um conjunto de n valores é dado pela média aritmética dos valores absolutos. Valor absoluto é um módulo, tá certo? Então você vai calcular a média aritmética da diferença dos módulos. Diferença de quê? De cada valor individual em relação à média. Então você, por exemplo, lá nas notas que a gente tinha, né? Nós tínhamos 4 notas, certo? A nota de 4 alunos, na turma A, na turma B e na turma C. Então a nota do primeiro menos a média, a nota do segundo, isso em módulo, mais a nota do segundo menos a média, isso em módulo, mais a nota do terceiro menos a média, isso em módulo, mais a nota do quarto menos a média, isso em módulo. Dividido pela quantidade que a gente tem, tá certo?
E a gente calcula, isso aqui eu estou fazendo para cada turma. Para a turma A, o N é 4, são 4 notas. Para a turma B, N é 4 também, são 4 notas. Para a turma C, N é 4 também, tá certo? E a gente representa essa soma aqui com o símbolo de somatório. E, variando de 1 até N, né? Esse I aqui é para a gente dizer aqui, ó, tá, X está sendo 1, depois X está sendo 2, X está sendo 3, X está sendo 4, até chegar à quantidade que você tem de valores, tá certo? A gente resume isso daqui, essa expressão aqui nessa fórmulazinha aqui, tá certo? Como é que seria o desvio médio da turma A? Vamos fazer aqui. O DM da turma A. Como é que seria? Seria X1, que é 6. Lembra que a primeira nota, todas as notas foram iguais a 6, menos a média, que foi 6 também. A média foi 6, mais 6, que foi a nota do segundo aluno, menos a média, que foi 6 também, mais 6, foi a nota do terceiro, menos a média, que foi 6 também, mais 6 menos a média, que foi 6. Tudo isso dividido para quanto? Dividido para 4. Quando você somar, vai dar 6 menos 6 dá 0, 0, 0, 0. Você está somando 0, mais 0, mais 0, mais 0. Vai dar quanto? Vai dar 0 dividido para 4, que dá 0. Faz sentido? Faz. Se todos os alunos tiveram a nota exatamente igual, né, que foi 6, então não tem desvio nenhum em relação à média. A nota foi exatamente igual à média. Então não, o valor de cada um não se desviou em relação à média. Isso daqui a gente usa para verificar o quê? Quanto a nota, o valor observado, né, a gente está falando da nota, porque foi o nosso exemplo, mas quanto o valor observado, ele se afastou em relação à média. A gente vai ver um valor diferente se a gente pegar o quê? O desvio médio da turma B, né? O primeiro valor observado foi 1, menos a média, que foi 6. O segundo valor observado foi 6, menos a média, que foi 6. O terceiro valor observado foi 8, menos a média, que foi 6, e o quarto valor observado foi 9, menos a média, que foi 6. Tá certo? Então, o que vai acontecer nesse exemplo? São 4 notas aqui. O que vai acontecer nesse exemplo? Aqui a gente já vai ter um valor diferente, né, de 0 no desvio médio. Por quê? Porque você teve uma variabilidade em relação à média. Aqui, por exemplo, ó, ficou 1 menos 6, vai dar menos 5 em módulo, tá certo? Aqui, 6 menos 6 vai dar 0 em módulo. Aqui, 8 menos 6 vai dar 2 em módulo. E aqui, 9 menos 6 vai dar 3 em módulo. Ok? Quando a gente fazer essa soma, a gente calcular isso daqui, módulo de menos 5 é 5, módulo de 0 é 0, módulo de 2 é 2, módulo de 3 é 3. Então aqui a gente tem o quê? 4. Ok? 5 mais 5, 10. Você vai ter 10. 5 mais 2 mais 3 vai dar 10 dividido para 4. Tá certo? Dá quanto? 2,5, né? 2,5. Ok? Então, o que esse 2,5 representa para a gente? O que ele está querendo dizer? Que você tem uma média 6 e que as notas, os valores observados, eles variam em torno dessa média 6, 2,5. Tá certo? Então, você vai observar as notas. Você pode, por exemplo, pegar uma média 6. Essa variação de 2,5 em torno da média significa que você pode ver notas 4, pode. Você pode ver notas 3,5, pode. Você pode ver nota 8, pode. Você pode ver nota 8,5, pode. Geralmente você vai ver nessa margem aí. Professor, mas eu lembro que tinha uma nota 9, né? E ali está 2,5. Novamente, vou repetir novamente. Isso daqui é um desvio médio. É uma média aritmética dos desvios, dos valores absolutos. Então, você não vai conseguir
um valor preciso para dizer quanto cada valor se desviou da média. Você tem uma ideia, isso ali para a gente ter uma ideia da dispersão, tá certo? Você note que você vai ter o 6 que ficou dentro daquela margem, você tem o 8 que ficou dentro daquela margem, o 1 ele ficou um pouquinho abaixo, mas não tão abaixo, né? Por exemplo, de 6 para menos 2,5, né? Você tem 3,5, ele ficou 1 aqui, então você não está tão fora, certo? Você tem 9, né? Quando você pegar a média e somar mais 2,5, você tem 8,5, então ela ficou um pouquinho acima. Então é para você ter uma ideia da dispersão, tá certo? Você não vai ter um valor exato. Você tem valores que vão estar dentro dessa margem, né? Quando você inclui, quando você coloca a média mais o desvio médio, e você vai ter valores fora. Você vai ter valores dentro dessa margem e valores fora dessa margem, tá certo? Aqui é para a gente ter uma ideia de como os valores estão se dispersando. Vamos fazer agora o último caso. O caso da turma C, certo? DM, desvio médio da turma C. O que vai acontecer? Na turma C, ó, você tinha duas notas 10, né? Duas notas 10, então 10 menos 6. E você tinha duas notas 2, então 2 menos 6, 2 menos 6. Tudo isso aqui, ó, dividido para 4. Aqui você vai ter 4, aqui você vai ter 4, aqui você vai ter 4 e aqui você vai ter 4. Tá certo? Então, ó, você vai ter 4 mais 4 mais 4 mais 4 dividido por 4. Isso daqui vai dar 4. Ok? Notem que nessa situação, no exemplo da turma C, você tinha duas notas 10 e duas notas 2. A dispersão, né, em torno da média, né, a variabilidade das notas, foi muito maior do que a da turma B. Então, obviamente, o desvio médio, né, que calcula essa variabilidade da nota, também foi maior. Certo? Se você pegar, por exemplo, a média 6 e você se juntar com o 4 da medida de dispersão, vai dar 10. Duas notas 10 está dentro dessa margem. Se você pegar a nota 2, vai estar também dentro dessa margem, né? 6 menos 4, 2 vai estar dentro dessa margem, tá certo? Só vai estar no extremo, mas vai estar ainda dentro dessa margem, tá certo? Então, isso é para a gente ter uma ideia, de como os valores, eles oscilam ao redor da média. Se eu pegasse só esses valores, se eu não conhecesse as notas, e eu pegasse só os valores da média de cada turma, né, que foi 6, 6, 6, foi igual, e pegasse os desvios médios de cada turma, da turma A que foi 0, só de olhar para esse resultado aqui 0, eu conseguiria dizer assim, todos os valores foram iguais. Porque se a variabilidade foi 0, isso só vai acontecer quando todos os valores são iguais. Tá certo? Se eu pegar esses dois aqui, eu não tenho como dizer quais os valores apareceram ali. Se teve notas iguais, se teve notas diferentes. O que eu vou saber é que a média foi 6, só que nesse conjunto B aqui, a oscilação das notas ao redor da média foi menor do que essa turma C, certo? A variabilidade mudou, menos aqui do que aqui. Aqui você teve mais variabilidade, tá certo? Então, a gente pode dizer que esse grupo B, em relação ao grupo C, foi mais homogêneo. Professor, e qual foi o mais homogêneo dos três? O grupo A. Todo mundo foi igual. Depois do grupo A, o mais homogêneo foi o grupo B, que teve uma variabilidade menor. Tá certo? Novamente, a média foi igual, mas a variabilidade da nota foi menor. Tá certo? Então, essa é a ideia de desvio médio. Certo? Medida que a gente usa para calcular a variabilidade de um conjunto de valores ao redor da média. Tá certo? É só isso. É calcular, somar, fazer somatório e divisão. A média aritmética dos valores em módulo. Tá certo? E agora a gente vai para o próximo, que é a variância. Ok? Bom, pessoal, vamos agora ao segundo desvio que a gente
usa, né, que a gente verifica, que é a variância. Ele é bastante comum e, por definição, variância de um conjunto de n valores é dado pela média aritmética, novamente a média aritmética, só que não dos valores absolutos, e sim dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média. Parecido com o anterior, no lugar de ser um módulo, é a diferença ao quadrado. O valor observado menos a média ao quadrado, mais o segundo valor observado menos a média ao quadrado, e assim sucessivamente. Parecido com a fórmula anterior, no lugar do módulo a gente usa os parênteses, e a expressão dentro dos parênteses ela fica elevada ao quadrado. Certo? Vamos para o nosso exemplo, vamos calcular a variância daquele conjunto A. Como é que seria? Seria assim, ó, o primeiro valor que é 6, menos a média que é 6 ao quadrado, mais o segundo valor que é 6, menos a média ao quadrado. O que vai acontecer? Todos os valores são iguais à média. Né? Como todos os valores são iguais, não vai existir essa variabilidade em relação à média. Então você vai ter o quê? Você vai ter 0 mais 0 mais 0 mais 0, cada um desses zeros elevado ao quadrado. Você vai ter 0 mais 0 mais 0 mais 0, cada um desses elevado ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, dividido para 4, isso aqui vai dar 0, né? E faz sentido porque todos os valores são iguais, e aí a média vai ser igual, tá certo? Para o conjunto B, ó, variância do conjunto B, como é que vai ficar? Nessa variância você pode ver também V. No livro está V, eu coloquei VAR, tá certo? É muito comum a gente ver VAR, aí no livro você pode ver VAR, você pode ver só com a letra V, né? Como é que seria a variância no conjunto B? Você teria no conjunto B o primeiro valor foi 1, então 1 menos 6 ao quadrado. No segundo valor, 6 menos 6, que é a média, ao quadrado. Terceiro valor, 8 menos 6 ao quadrado. E o último valor, 9 menos 6 ao quadrado. Tudo isso dividido pela quantidade 4, que vai ficar 1 menos 6 dá 5. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Certo? 6 menos 6 é 0. 0 ao quadrado é 0. Aqui, 8 menos 6 é 2. 2 ao quadrado é 4. E aqui 9 menos 6 é 3. 3 ao quadrado é 9. Ok? Dividido para 4. Isso aqui, quando você fazer a conta, vai dar 29 mais 9, 38. Dividido para 4. Isso daqui, 38 dividido para 4 dá 9,5. Ok? Então, faz sentido? Faz, né? Teve uma variabilidade nesse grupo B. O que a gente espera? Que o grupo C, a variabilidade seria maior que a do grupo B, né? Porque a gente teve uma dispersão maior em relação às notas. Vamos calcular qual vai ser a variância no grupo C. Então, a gente tem 10 menos 6, que foi a média ao quadrado. 10 menos a média, que foi 6 ao quadrado. Mais 2 menos a média, que foi 6 ao quadrado. Mais 2 menos a média, que foi 6 ao quadrado. O que vai acontecer? Aqui você vai ter 10 menos 6 é 4 ao quadrado. Aqui vai dar 4 também. 2 menos 6 é menos 4 ao quadrado. E aqui menos 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16 e menos 4 ao quadrado também é 16. Então você vai ter 16 mais 16 mais 16 mais 16. Ok? Tudo isso dividido para 4, que vai dar o quê? Vai dar 16. Tá certo? Faz sentido? Faz. A dispersão, a variabilidade no conjunto C foi maior do que no conjunto B, certo? E no conjunto A não teve variabilidade, tá certo? Então pronto, pessoal, esse daqui é a nossa segunda, né, medida de dispersão. A gente vai ver apenas mais uma, né, que tem relação com essa, né? Por quê? A gente vai ver mais essa e essas duas elas vão ter relação. Porque devido a gente somar
esses valores elevados ao quadrado, a gente fica com o valor do desvio inflado, né? Por exemplo, 1 menos 6 vai dar 5. 5 ao quadrado dá 25. Então ele aumenta. Quando você leva ao quadrado, você aumenta, você infla o valor, tá certo? Então fica com um valor muito grande, muito acentuado, né? Em relação ao desvio. E para a gente corrigir isso, a gente usa o nosso próximo desvio, que tem relação com esse aqui, que a gente vai ver agora. Bom, pessoal, a última medida que a gente utiliza, né, ela é chamada de desvio padrão, certo? A gente usa as letras dp, né, e ela tem relação com a variância, né? O que é o desvio padrão? O desvio padrão de um conjunto de n valores é dado pela raiz quadrada da variância, tá certo? Então você precisa calcular a variância para depois calcular o desvio padrão, tá certo? Então uma está relacionada com a outra, que no caso o desvio padrão é o quê? É a raiz quadrada da variância, tá certo? Professor, por que a gente faz o desvio padrão? Como eu tinha falado, a variância ela fica numa unidade diferente do desvio padrão, certo? E aí para a gente corrigir isso, né, é como se o valor fosse inflado. Para a gente reduzir isso, a gente calcula o quê? A gente calcula a raiz, porque a variância calcula a soma dos quadrados dos desvios. Então fica um valor que aí precisa ser corrigido, tá certo? E aqui eu coloquei a formulazinha para a gente calcular o desvio padrão dos grupos lá, dos conjuntos. Do grupo A, desvio padrão de A, a variância foi 0, porque não tinha diferença, então a resposta era 0 mesmo. Do conjunto B, né, a variância tinha dado 9,5, e o desvio padrão, calculando essa raiz, vai dar aproximadamente 3,08, tá certo? Então, desvio padrão aproximadamente 3,08 e o desvio padrão do grupo C, quando você calcula a raiz quadrada de 16, vai dar 4, né? Que é um valor razoável, mais próximo, né? Lembra-se que os valores das notas ali do grupo B, a média foi 6, você tinha valores iguais a 1, valores iguais a 8, 9. Então, esse valor aqui, ele está mais dentro da realidade, né, do que o 9,5, né? 4 aqui, você tem um valor mais próximo da realidade do que o que a gente tinha visto, né? Era 16, você tinha média 6, você tinha dois valores iguais a 10, dois valores iguais a 2. Então esse daqui está mais próximo da realidade, o outro era um valor, digamos, que fosse inflado, tá certo? Então por isso que a gente usa o desvio padrão para corrigir esse problema que a variância tem, tá certo? Essa forma diferente que a variância tem, e aí que ela acaba com um valor um pouquinho diferente, certo? Então pronto, pessoal, essas foram as medidas que a gente vai ver, né, as medidas de dispersão que a gente vai ver, ok? Só essas mesmo, né? Tem outras medidas aí, mas a gente não chega a ver, mas essas são as que a gente usa, né? Que vai ser as mais importantes, né? Principalmente a variância e o desvio padrão, que são as mais comuns, tá certo? E na próxima aula a gente dá continuidade, a gente fala de distribuição de frequência, ok? Então, por hoje foi isso, um abraço e até o próximo vídeo.